O programa de hoje chama-se Três Anjos e um Demónio. Também se podia chamar Mas Todas Eram Irmãs. Vou realmente falar-lhes de três filhas do rei Dom Sancho I que a lenda transformou três delas em santas e uma outra em demónio. Bem, creio que a verdadeira razão é que três morreram em Portugal e uma morreu longe da Dinamarca. Estou-lhes a falar junto do túmulo do segundo rei de Portugal, Dom Sancho. O túmulo, claro que não é da época do rei Dom Sancho, é já do período de Dom Manuel, portanto 300 anos depois da morte de Dom Sancho, que morreu em 1211. O rei Dom Sancho deixou muitos filhos, muitos. Eu tenho aqui um quadro só com a descendência legítima. Repare, o quadro: Dona Constança, Dona Teresa, Dona Sancha, Dom Afonso, Dom Pedro, Dona Mafalda, Dona Branca, Dona Berengária. Estes são os legítimos, mas depois ele teve muitas senhoras e de cada uma dessas senhoras teve assim grandes ninhadas de filhos, de maneira que foi um dos reis mais semeadores que houve na história de Portugal. É, em todo caso, dos filhos legítimos que lhes vou falar. Ora, das filhas do rei Dom Sancho, as santas é Santa Teresa, Santa Sancha, Santa Mafalda, e o demónio é a Berengária. Ainda hoje na Dinamarca se diz Vade retro Berengária, é o próprio símbolo do demónio. Eu vou começar por lhes falar de Santa Sancha. E falo-lhes de Santa Sancha porque estou precisamente no mosteiro que ela fundou. Destas três santas, cada uma ficou ligada a um mosteiro. Vamos visitá-los todos três, mas começamos aqui em Coimbra por este mosteiro de Celas. O mosteiro de Celas em Coimbra é um dos mais interessantes e evocadores monumentos da cidade e, infelizmente, é um dos que os portugueses menos conhecem. Julgo que a origem deste mosteiro é dramática. Pouca gente sabe que o rei Dom Sancho teve um fim terrível. No século XII, XIII, graçava em Portugal uma epidemia horrorosa que apanhava gente de todas as classes. Não poupava nem príncipes nem reis. Era a lepra. E el rei Dom Sancho morreu leproso. Isso durante muito tempo ninguém o disse, porque do filho do Afonso II, sim, porque lá há uma ordenação feita já no tempo de Dom Dinis, em que uma testemunha diz: no tempo del rei Dom Afonso, o que morreu gafo queria dizer leproso. E portanto, como vem na ordenação, passou a dizer-se Afonso II, o gordo ou o gafo. Agora, do pai não se sabia, mas um trabalho, uma investigação muito bem feita do Dr. José Timóteo Montalvão Machado, publicado pela Academia Portuguesa da História, veio revelar que também ele morreu gafo. Daí que ele tenha protegido muito as leprosarias, que tenha feito isto. A sua roupa pessoal deixou-a toda aos leprosos. Ora, trajes de um rei para os leprosos, o que quer isto dizer? Mas mais, há cartas, várias cartas do Papa, cartas que eu acho até que são de uma grande crueldade,
a dizer: essa doença terrível que tu tens é o castigo dos teus pecados. Tu fizeste e não respeitaste isto e perseguiste os bispos. Aí tens esse morbo fatal que te vai matar, que é o castigo dos teus pecados. Todos esses indícios levam a concluir seguramente que o rei Dom Sancho morreu leproso. E o filho, o rei Dom Afonso II, herdou a doença e morreu leproso. E as irmãs? Ora, é isso que eu penso. Estão ali uns operários a trabalhar, a bater numa porta, vou já mostrá-la. Era a passagem do convento para a leprosaria, porque a Santa Sancha, a infanta Dona Sancha, veio esconder-se aqui. E no testamento del rei Dom Sancho, lá vem: as minhas roupas de cama e as minhas cintas escarlates são para a minha filha, a rainha Dona Sancha. Isso explica que ela tenha vivido aqui neste ermo, isso explica que junto do seu convento se tenha instalado a grande leprosaria de Coimbra. Isso explica também que ela tenha emocionado e tido fama de santa no tempo em que viveu, provavelmente por causa daquele sofrimento. Mas há outra razão que me leva a falar com muita comoção da Dona Sancha. É que o nome dela chegou longe. Hoje, o governador de Macau vive num edifício que se chama o Palácio de Santa Sancha. É uma lindíssima moradia, mobilada primorosamente, com muitas peças de arte chinesa. É uma prova do bom gosto dos portugueses no Oriente e, ao mesmo tempo, é um elemento de prestígio para o governador de Macau. Eu estive há pouco tempo a Macau, assisti àquela hora solene que foi a inauguração do aeroporto. Não podem saber até que ponto esse momento me encheu ainda de orgulho de ser português. E quando pensava na Dona Sancha, pensou: mas como é que esta santa, coitada, que viveu em Coimbra, sofreu em Coimbra, morreu em Coimbra, e o nome dela chegou até ao Oriente e hoje está em Macau? Bom, pois foi levada pelos franciscanos, porque embora este convento fosse de cistercienses, Santa Sancha ficou sempre muito ligada aos franciscanos. E toda a história deixa vestígios. Onde foi outrora a leprosaria, está agora um hospital. E até está ainda uma chaga viva, que é esta árvore que vem aqui. Isto é um eucalipto, um simples e detestável eucalipto, que tem raízes profundas, que penetram entre os muros, abrem brechas. Já foi preciso gastar aqui neste monumento milhares de contos de obras por causa dos malefícios das raízes do eucalipto. Então porquê é que não fazem uma coisa simples? Meu Deus, mandam chamar 2 homens com um serrote e serra-se o eucalipto. Isso não, porque o eucalipto depende de um serviço e o Monumento Nacional depende de outro serviço. E, portanto, um serviço é pelo eucalipto, outro serviço é pelo monumento, e nesta guerrinha do monumento e do eucalipto acaba caindo o monumento e o eucalipto também acho que por fim também acabará por cair. Mas isso quando já não houver monumento e quando nós nos espantarmos pela possibilidade de acontecerem coisas assim.
filhas do rei Dom Sancho, 3 foram rainhas. Dona Teresa foi rainha do Reino de Leão, Dona Mafalda, rainha do Reino de Castela, e Berengária, rainha da Dinamarca. Mas destas 3, 2, a Teresa e a Mafalda, foram rainhas repudiadas. Quer dizer, os maridos acabaram com os casamentos. A razão que se dá é que eram parentes, tinham um parentesco, e, portanto, o Papa interveio e disse: bom, vocês estão parentes, não são dispensados, têm que se separar. A verdade é que, por exemplo, o marido da Dona Teresa separou-se dela e foi casar com outra prima a seguir. É muito possível que nestes repúdios já tivesse a sua influência o facto de se saber que eram filhas de um rei leproso, irmãs de um rei leproso. Depois do repúdio, a rainha Teresa veio para aqui. Eu estou agora a falar-lhes no Mosteiro do Lourvão. O Mosteiro do Lourvão é um dos mais notáveis monumentos religiosos portugueses que chegaram até hoje. Foi profanado. Isto é dos tais conventos em que se disse: bom, os conventos acabam, mas agora fica aqui enquanto for viva a última freira. Viveram aqui depois ainda muitos anos umas pobres freiras na mais completa miséria. É isso, eu queria lhes lembrar isto, que este episódio para mim é muito dramático. É isso que leva o grande Alexandre Herculano a escrever o seu famoso artigo sobre as freiras de Lourvão. Conta as misérias que estas desgraçadas passaram e a certa altura escreve nem mais nem menos do que isto. Entretanto, se eu falasse com eles é lá com os senhores ministros, dar-lhes-ia um conselho, e talvez o ouvissem. Era o de enviarem aqui 60 soldados, formarem as monjas de Lourvão em linha no adro da igreja e mandarem-lhes 3 descargas cerradas. Desaparecia, a troco de poucos arratas de pólvora, um grande escândalo, e resolvia-se afirmativamente um grande problema ao qual eu nunca achei soluções senão negativas, que é o da utilidade da força armada neste país. Sim, isto era útil, porque era atroz, porque era uma festa de canibais, porque se gravava na mente dos homens, porque ficava na história como um padrão maldito para instaurar no futuro o processo desta geração. Estas páginas frementes de indignação pela sorte destas pobres mulheres que, no meio de tantas riquezas que ao longo dos séculos tinham acumulado, aqui acabaram morrendo de frio e de fome, ainda hoje impressionam. Seja como for, eu acho que vale a pena vir a Lourvão. Vale a pena para ver todo o edifício, para ver o templo. Vejam, por exemplo, a imagem gótica de Santa Maria de Lourvão, ou também lhe chamavam Santa Maria da Vida, ou a Senhora da Vida. Eu, das imagens góticas existentes em Portugal, para mim, talvez seja a mais bela de todas. Olhem aqueles olhos, olhem-me aquele rosto. De muitas histórias que se podem lembrar aqui em Lourvão, vou recordar só a de Dona Branca. Como sabem, o nosso Garrett escreveu uma peça que é célebre porque é a primeira peça romântica que se escreve em Portugal, que se chamava exatamente Dona Branca. Dona Branca era uma princesa, filha do rei Dom Afonso III Bolonhês, que se apaixonou
por um rei Mouro, o último rei de Silos. Bem, tudo isso é pura fantasia. O que é curioso é que o Garrett o sabia perfeitamente. Esses amores com o rei Mouro nunca aconteceram. Mas aconteceu realmente uma história. Dona Branca esteve aqui, neste mosteiro, passou aqui muitos anos da sua juventude. Depois foi com a mãe a Castela, foi ver o avô, que era o Afonso Sábio, gostou de ficar lá. Como era rica, fundou lá um grande mosteiro, o Mosteiro do Elgas, perto de Burgos, e além de gostar do país, também gostou de um pedreiro que se chamava Pedro Esteves e teve um filho dele. Quem não gostou da história foi o rei que mandou para matar o Pedro Esteves, mas, enfim, a nossa infanta Dona Branca lá ficou no seu Mosteiro do Elgas, onde ainda hoje se pode ver o seu túmulo, que por sinal é lindíssimo. Em todo caso, é aqui, entre as paredes deste velho convento de Lourvão, que começa essa triste história da princesa Dona Branca. Bem, estou junto da terceira rainha santa. Tanto as filhas santas e rainhas de Dom Sancho são Teresa, Sancha e Mafalda. Esta é a estátua que estava no túmulo da rainha Mafalda, é uma peça do século XVI e representa a realmente coroada da rainha. É uma coisa curiosa, é que das filhas do Dom Sancho só ascenderam à santidade as três princesas revoltosas. Teresa, Sancha e Mafalda são exatamente as três que fizeram guerra civil ao irmão, o rei Dom Afonso II, por causa dos castelos. O pai tinha deixado bens importantes a cada uma, o irmão Dom Afonso II não concordou e houve uma guerra que ensanguentou o país durante anos. Bom, são as três rebeldes que são três santas. O que eu queria chamar a atenção era para este aspecto que é realmente curioso. Ao contrário do mosteiro de Celas, que como viram é uma ruína à mercê de um eucalipto. Ao contrário do mosteiro de Lourvão, que como viram é pouco mais que um grande pardieiro abandonado. Este mosteiro em que eu estou, de Aroca, ainda é um acervo de preciosidades. Está conservado, tem os quadros nos seus lugares, as imagens, os paramentos, muita coisa preciosa, e eu queria dizer porquê. Também aqui a lei era igual. Quando morrer a última freira, simplesmente morreu a freira, mas ficou uma criada da última freira, uma pobre criada, chamava-se Maria Rosa. A Maria Rosa, quando morreu a última freira, fechou as portas e as janelas, teve ela própria, ficou aqui a fabricar os docinhos para vender e matar a fome, e é a seguir a esse heroísmo da criada Maria Rosa que se constitui uma irmandade de Santa Mafalda que dura até hoje, e aos esforços da criada anónima e dessa irmandade se deve que este mosteiro seja um monumento, museu, que vale a pena visitar. Bem, falei das três santas rainhas, agora vou falar da rainha demónio. O rei Sancho I, além destas princesas de quem temos falado, a Sancha, a Mafalda, a Teresa, teve outras filhas. Uma delas chamava-se Berengária. Berengária é um nome que hoje já não se usa em português. Ela tinha recebido
esse nome do avô, o conde Berenguer, um conde da Catalunha, e de Berenguer, Berengária. Era das filhas mais novas do rei Dom Sancho. O professor José Matoso, num trabalho muito interessante, tem sobre isso, admite até que ela nasceu gêmea com a Dona Branca e que a mãe, a rainha Dona Dulce, morreu do parto. É claro, não temos prova nenhuma disto, mas é muito possível, porque são as infantas mais novas, e casou no ano de 1213 com o rei da Dinamarca. Um rei que já era viúvo, o rei Valdemar II, o Vitorioso, um homem que andava sempre na guerra. Casou em 1213, morreu em 1221, portanto esteve casada 8 anos. Eu não sei como ela morreu. Há quem diga foi de parto. Há quem diga não, foi com o rei à guerra. Andava com o rei na guerra, veio pelo ar um dardo, matou-a. Há quem diga que não, que foi o diabo que a levou. Vá-se lá saber. O que é certo é que logo depois da morte da princesa portuguesa espalharam-se famas terríveis. Dizia-se que ela era o próprio demónio junto do rei e que se o rei atanasava aos camponeses com impostos, com exigências, era a rainha que lhe dizia. A rainha dizia-lhe: não deixes as mulheres usarem cintas vermelhas, não deixes os camponeses terem cavalo, não deixes os lavradores terem mais que um par de vacas, não deixes elas casarem sem me darem uma coroa a mim. E todo aquele terror que então caiu sobre a Dinamarca vinha pela rainha portuguesa. Eu não sei a verdade, sei que morreu passado muito tempo, já no século passado. Abriram-lhe o túmulo e nem na morte a respeitaram. Viu-se que alguém lhe tinha separado a cabeça, que estava dobrada sobre um ombro, e que no lugar da cabeça tinham posto uma pedra com esta frase terrível: vade retro, Berengária. É como a gente diz, de Satanás. Para fora, para longe, Satanás. Bom, estes são factos mesmo. Agora, as lendas. Porquê é que a pobre filha do rei Dom Sancho, a irmã das 3 santinhas, carregou com essa fama de demónio? Há muitas hipóteses, muitas. Uma é justamente essa. Ela era irmã de um rei leproso, era filha de um rei leproso. Quem sabe se, pouco depois dela casar, chegou à Dinamarca essa notícia terrível de que ela podia ser portadora da doença que não tinha cura. Outra é de que o marido era guerreiro, o vitorioso, o conquistador, andava nas conquistas, lançava os impostos, e depois o povo punha a fama na estrangeira, claro, era a estrangeira. Há uma outra hipótese, é que o rei Valdemar já era viúvo, tinha casado em primeiras núpcias com uma rapariga, Margarida de Boémia, filha do rei Ottokar da Boémia. E as mesmas lendas dizem que Margarida era o anjo do bem, ao passo que a Berengária era o espírito do mal. Às vezes acontece isso, morre uma rainha e quem a vai substituir? Bem, o professor José Matoso tem uma outra hipótese que ele aflora, e que é esta. Houve uma segunda rainha portuguesa da Dinamarca, chamava-se Leonor, e era filha do nosso rei Afonso II o Gafa, recordo. Teve uma filha que casou com um rei da Dinamarca, Valdemar III, e essa sabe-se que teve um mal terrível. Ao abrirem o túmulo, viu-se que tinha as vértebras todas comida do macário que lhe provocou a morte. A lepra destrói tudo. E pode ser que o facto durou 2 anos, ela durou 2 anos lá, de ter havido uma rainha leprosa que tinha ido de Portugal, fizesse andar a lenda para trás e que pusessem a fama da lepra
na outra rainha, na Berengária, que era tia dela, porque é claro, Berengária é irmã de Afonso II, portanto é tia desta Leonor. Tudo é possível. De qualquer maneira, reparem como é impressionante esta história que lhes contei. 3 rainhas que foram santas e uma que foi demónia, mas eram todas irmãs.